politraumatizado. Politraumatizado não tem nada a ver com trauma psíquico, trauma mental. Politraumatizado, nós vamos definir, é o paciente que sofre múltiplos traumas de alguma maneira. Então, vamos conversar sobre esse assunto, cada vez, infelizmente, mais atual. Então, eu tenho aqui o Dr. Luiz Pena, que é o gerente do pronto atendimento do Hospital Sírio-Libanês, e o Dr. Almerindo Lourenço, que é o coordenador do núcleo de trauma do Hospital Sírio-Libanês. Eles estão aqui presentes para falarmos sobre o assunto. Obrigado, Pena. Obrigado, Almerindo. O que é politraumatizado? Qual é a definição técnica de politraumatizado? Definindo trauma como uma palavra, vem de uma palavra grega, trauma, que significa ferida. O politraumatizado é aquele paciente que sofreu trauma de múltiplos segmentos do corpo. Como o senhor bem disse, não é aquele trauma mental, e sim um trauma físico. Como exemplos são aqueles grande queimado, acidente de automóvel, quedas de altura, e os ferimentos por arma de fogo, arma branca, múltiplos que invadem diferentes segmentos do corpo. Então, essa seria a definição do traumatizado múltiplo, ou como lidamos com esse termo no Brasil, politraumatizado. Antes de chegar no pronto atendimento aqui, por exemplo, do Sírio, deve ser muito difícil você se deparar com um paciente que tem vários órgãos comprometidos ao mesmo tempo, ou às vezes até mais de uma pessoa, e em loco, quer dizer, na avenida, na estrada, no rio, no prédio incendiado. Então, isso aí está se organizando cada vez mais para aumentar o sucesso do atendimento para esse tipo de ser humano. Certo? Você falou que tem uns 50 anos que um médico se deparou com um acidente na própria família? Está fazendo exatamente 50 anos que um cirurgião americano, voando com a família num avião dele próprio no estado de Nebraska, caiu num milharal. Ele foi atendido, foi levado para o serviço de emergência, ele ferido, vendo a família dele inteira com vítimas de múltiplos traumas, e observou que não tinha a menor sistematização, o atendimento foi caótico, e ele, desde então, a esposa faleceu, mas os 3 filhos mais velhos que tinham sido atendidos naquela situação sobreviveram. Ele resolveu, como contribuição ao mundo, se dedicar ao atendimento daquela primeira hora pós-acidente. E aí ele montou um sistema de trauma de educação para o mundo inteiro. O mundo inteiro segue esse padrão do atendimento inicial traumatizado por um curso patrocinado pelo Colégio Americano de Cirurgiões, e aqui no Brasil com o apoio do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, para atendimento inicial ao politraumatizado. Então, isso está bem difundido no Brasil. Aqui no nosso serviço de emergência, Dr. Pena, já o pessoal todo multiprofissional, atende seguindo as normas do Colégio Americano de Cirurgiões, na sequência exata que foi planejado por esse cirurgião americano. Pena, então você, coordenadora, gerente aqui do nosso pronto atendimento, nós temos hoje um grupo para lidar com o politraumatizado. Então, aquele politraumatizado que sobreviveu no momento do acidente e conseguiu ser transportado para um serviço, vai chegar para você aqui no pronto atendimento do Sírio. E aí? Muito bem, Dr. Salim, obrigado pelo convite, de novo, para participar desse evento, gosto bastante. Na verdade, o serviço ele está estruturado para isso, como o Almerindo falou. O nosso pronto atendimento, a gente padroniza o atendimento do politrauma. A ideia é um atendimento para um profissional especializado nisso. Nós temos profissionais no pronto atendimento que são referência de trauma no país, o próprio Dr. Almerindo, né, ele não atua diretamente no pronto atendimento, mas
ele coordena e o núcleo e a retaguarda de pronto atendimento. E o PA, ele tem os médicos que atendem nessa padronização. Ele recebe o politrauma, Dr. Salim, e ele atende sistematicamente o doente na entrada, na primeira hora, pelo cirurgião do pronto atendimento junto com a ortopedia, e ele vai atendendo na sequência que esse paciente precisa ser atendido. E isso é importante porque ele mantém a segurança desse atendimento e, mais do que isso, ele olha o paciente como um todo e entende quais os pontos mais importantes que ele tem que atuar naquele momento imediato do atendimento. Isto é, para manter o paciente, então, as pessoas têm que entender qual é o protocolo de atendimento para um politraumatizado tendo um grupo de atendimento. O paciente precisa respirar. A primeira prioridade desse paciente é respirar. Ele pode ter várias fraturas, ele pode ter fratura exposta, o olho dele ter um traumatismo violento, ele pode perder a visão, mas ele tem que respirar. E depois manter a pressão, certo? Manter a circulação. Por que eu estou falando isso? Até vocês dois que me ensinam isso. Mas para a população entender que a sequência, que esse médico há 50 anos viu o que aconteceu com a família dele, a sequência das prioridades que deverão ser feitas para manter a vida da pessoa. A fratura exposta é uma coisa muito grave, mas se não tiver respiração e circulação, não vai ter tratamento da fratura exposta. Almerindo, fala um pouquinho sobre isso. Bom, a gente segue uma sequência de atendimento. É lógico que o que mais chama atenção, quando qualquer pessoa vê um paciente traumatizado, aqui em São Paulo muito frequente a gente vê no trânsito ou chegando na emergência, uma perna torta, sangrando, é o que chama a nossa atenção. Só que, se nos dedicarmos àquele membro ou um braço arrancado, nós estamos perdendo a oportunidade de mantê-lo vivo. Então, foi feita uma sequenciazinha que a gente fala que é o ABCD do trauma. É fácil decorar, em que o A são as vias aéreas, o B é o movimento de respiração, vem de boca a boca, né, o momento dele ventilar. O C, que é a circulação do paciente, aí a gente tem que manter a pressão arterial, como o Dr. Salim falou, e estancar algum sangramento menor que esteja ativo ali. E o D é os problemas motores que esse paciente vai vir a sofrer. Então a gente sempre mantém essa sequência. Agora, com o advento das guerras, a gente tem priorizado um pouco mais as hemorragias evidentes. Se o paciente está com um sangramento muito importante na virilha ou na axila, e se tivermos a oportunidade de fazer uma compressão local simplesmente, que não vai atrapalhar meu momento de cuidar da respiração, essas coisas, eu priorizo isso. Então, mudou o ABCD por um XABCD. Esse X é se tem alguma coisa espirrando sangue que não vai dar tempo da gente controlar, nem vamos perder tempo com aquilo, porque a via aérea, como disse o Dr. Salim, que é o que importa. Se a pessoa não respira, não sobrevive. Pena, evidente, nós estamos falando aqui nós médicos, né? Mas quando chega um paciente desse, mobiliza-se muita gente, enfermagem, fisioterapeutas, pessoal até, enfim, de limpeza, pessoal de manutenção, pessoal de material. Quer dizer, essa estrutura toda deve participar dessa sequência dos casos de politraumatismo que nós temos aqui no Sírio, certo? É isso aí, doutor Salim, perfeita a colocação. Esse paciente, o politraumatizado, ele dá entrada na sala de emergência, e na sala de emergência começa todo esse atendimento que inicia com o médico e com a enfermeira, mas que existe uma equipe toda de retaguarda, como a fisioterapia, né, que vai ajudar justamente a manter essa via aérea pérvia e a manutenção da ventilação mecânica, se for necessário. Existe a equipe de materiais também, para poder que o material chegue na sala de emergência e esteja à disposição
de toda a equipe que esteja atuando em cima desse paciente. A limpeza, por exemplo, quantas vezes nós já não vimos um paciente, por exemplo, com sangramento ativo, né? Aquela cena de atendimento onde acontece, ela se torna também perigosa para quem está atendendo. Escorregar no líquido, no que está acontecendo do paciente. Então, essa equipe atua também ali por perto. Existe um treinamento dessa equipe para isso. E isso é muito importante que as pessoas saibam, porque esse atendimento ele é dinâmico e multidisciplinar. É isso mesmo, Torsalim. Num hospital, num pronto atendimento, um pronto-socorro que seja, que existe essa estrutura, quando chega um politraumatizado, deve existir vários alarmes na instituição, dizendo, temos um politraumatizado aqui no pronto-socorro, tratem de se mexer, tratem de priorizar. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Existe um código que é acionado quando esse paciente entra, onde a equipe toda mobilizada, inclusive com o BIP, tem a ciência desse paciente que chegou, né? Então a equipe que está dentro da sala de emergência, ela já começa a atuar e outras vão chegando entendendo que aquilo é um paciente que precisa de um atendimento muito rápido. E isso é interessante porque não funciona só no pronto atendimento, Salim, mas também esse paciente, quando isso acontece nessa dinâmica, e esse paciente também, quando ele sobe para a internação, ele também tem uma visão diferente em relação a isso. E é daí que entra também a equipe de trauma, né? Atuando também durante a internação desse paciente. Centro cirúrgico, né, Almirindo? Centro cirúrgico. Então, tem que reservar. Elevadores tem que ficar prontos para transportar. Exato. Uma parada cardíaca tem que ter a grupo de parada. Então é muito fácil nós conversarmos em trade aqui, mas montar essa estrutura dentro de uma instituição como um hospital, por exemplo, não é fácil. E felizmente hoje eu posso dizer de boca cheia que o Hospital Sírio-Libanês tem toda a estrutura para atender o politraumatizado e que temos o atendimento ao politraumatizado. Alguma coisa a mais, Almirindo? Alguma coisa a mais, Pena? Só ressaltando que a equipe de atendimento ao traumatizado precisa contar com, desde o psicólogo para atender a família, exato, ali, tem que ser amparado em determinado momento. O banco de sangue tem que ser um banco de sangue maravilhoso, porque às vezes a gente necessita de muito sangue. O serviço de radiologia intervencionista, hoje em dia é muito sofisticado esse atendimento do paciente traumatizado. E o Sírio-Libanês tem plena capacidade em atender muito bem, como os melhores centros do mundo, do paciente traumatizado múltiplo. Doutor Almirindo, muito obrigado. Doutor Pena, muito obrigado. Eu que agradeço, Torsalim. Eu agradeço.